Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Brasília foi palco de mais um capítulo que escancara a falência da justiça brasileira. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. Mas o que deveria ser um processo sustentado em provas virou um espetáculo marcado por contradições e improvisos. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, cravou em alto e bom som: pouco importa se a minuta apreendida era ou não a real minuta do golpe. Uma declaração que desmonta a narrativa construída pela acusação e escancara o vazio probatório que sustenta o processo. Afinal, até hoje, nenhuma minuta foi apresentada, nenhuma prova material apareceu e a base de todo o julgamento se apoia em delações frágeis e versões contraditórias. Ao relativizar a prova, Moraes expõe não só a fragilidade do caso, mas também o viés de uma condenação já desenhada. Não é justiça, é perseguição política. Um desejo macabro de punir um ex-presidente a qualquer custo, mesmo que para isso seja preciso atropelar o devido processo legal. O contraste é gritante. Enquanto o STF insiste em condenar sem provas, surgem denúncias graves, como as reveladas pelo senador Flávio Bolsonaro, que apresentou documentos periciados, apontando manipulação de processos eleitorais por parte do próprio Moraes. Um escândalo que, se confirmado, deveria anular todo o julgamento. E, para além das fronteiras, o Brasil virou tema de geopolítica. Em coletiva na Casa Branca, Michael Shellenberger questionou a censura no Brasil e o processo contra Bolsonaro. A resposta foi imediata. O governo Trump prometeu sanções e tarifas contra o Brasil, e pesadas a partir de agora, colocando a defesa da liberdade de expressão como prioridade global. O recado é claro: o mundo está olhando e o que acontece aqui já não é apenas um problema interno. Enquanto isso, no Oriente Médio, as tensões também explodem. Israel ampliou os seus ataques e atingiu líderes do Hamas em Doha, no Catar, em uma ação que ameaça implodir as negociações de cessar-fogo e a arrastar a guerra em Gaza para um novo patamar. Um dia bem cheio de julgamentos sem provas, denúncias explosivas e choques internacionais. O tabuleiro está montado e a pergunta é a seguinte: até onde vão os limites da justiça, da política e da guerra? Nós vamos mostrar tudo isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí. Até já. Para mim tem sido muito bom, graças a Deus. Tem aliviado bastante as minhas dores. E além de ter aliviado as minhas dores, eu tenho dormido muito bem, entendeu? Porque eu não dormia. Eu já posso fazer os movimentos das minhas mãos, que de manhã, hora que eu levantava, para fazer esse movimento das mãos era difícil, porque estava inchada, doía, entendeu? Então, quer dizer, graças a Deus que está indo assim muito bom mesmo. Olá, Paulo! Que alegria mais uma vez aqui para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela, porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí
automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor, sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o Articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe ainda o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí, você tomando o Articular, que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste, a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje, para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita porque estamos em promoção para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir: 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de mais 7 réus do chamado Núcleo 1. Um circo onde as trapalhadas são exuberantes e os apoiadores aplaudem sem enxergar o que estão fazendo. A declaração de Alexandre de Moraes de que pouco importa se a minuta apreendida era ou não a real minuta do golpe desmonta a base do processo inteira e revela o viés político de um julgamento que insiste em condenar sem provas. O próprio ministro, na leitura de seu voto condenatório, deixou escapar aquilo que até hoje nunca foi provado. Não existe minuta nenhuma, ao dizer que pouco importa se o documento apreendido era ou não a real minuta do golpe. O magistrado admite na prática que a acusação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro segue sem apresentar a tal prova material que tanto se anunciou.
Isso é um absurdo, um escândalo. Ninguém vai se pronunciar? Essa é a pergunta. Nem a OAB, o Ministério Público, ninguém? Esse detalhe é fundamental. Desde o início do processo, nenhuma minuta oficial foi exibida. Apenas versões mal explicadas e sem autenticidade confirmada. E o ministro dizendo o tempo todo que a defesa teve acesso ilimitado às provas do processo. Onde? Ao relativizar a importância da prova, Moraes expõe a fragilidade do argumento acusatório e, pior ainda, deixa claro que a condenação já não depende de evidências concretas, mas de uma narrativa previamente construída. O ministro ainda disse que podem chamar como quiser e acrescentou: se estavam discutindo estado de sítio ou estado de defesa, não interessa. E que discutir isso fora das condições constitucionais é golpe. Mas quem disse que o ex-presidente estava discutindo fora das questões constitucionais? Quem disse isso? Se até mesmo o próprio comandante do Exército, na época, Freire Gomes, confirmou que Bolsonaro fez uma consulta constitucional. Então, o que resta, quer dizer, é a relação, ou melhor, a delação de Mauro Cid para condenar uma pessoa com base em disse-me-disse por mais de 40 anos? É isso mesmo? Sendo que o cara mudou a versão dele mais de 10 vezes e estava sendo pressionado? É isso mesmo que os ministros têm em mãos? Achávamos que o que estava sendo esperado para esse julgamento era algo muito mais bombástico, algo incontestável, que estava guardado a 7 chaves e que seria apresentado na hora certa, na última hora, que a acusação estava guardando uma bala de prata para o momento final. E o que vemos é isso aí? O que eles têm? Delação e nenhuma minuta? É brincadeira isso? A minuta fica no campo da ilustração imaginária, da mentira? Não serve. É vergonhoso. Isso não é justiça? É o esvaziamento do devido processo legal e a confirmação de uma perseguição política? O que se vê é um desejo macabro de condenar um ex-presidente a qualquer custo, ainda que para isso seja preciso abrir mão da própria materialidade das acusações. A esperança agora recai sobre o ministro Luiz Fux, que divergiu do ministro relator na abertura da sessão. Para o líder da oposição na Câmara, é a chance de se fazer justiça. Veja o que ele disse. A esperança é que o ministro Fux, que está vendo que os advogados constituídos já abordaram em suas defesas, que não tiveram tempo hábil para analisar todas as provas trazidas, é que ele possa pedir mais um tempo de análise. Essa é a esperança jurídica. Se ele não pedir, vai ser uma decepção para o senhor, deputado? Se o ministro Fux não pedir vistas? Não é caso de decepção. Ele está ali para fazer o seu papel. Eu acredito que, pela coerência com o que está sendo dito ali, e que os advogados falaram, inclusive, na data de ontem, e no período das suas defesas, que não tiveram a ampla defesa. E é nesse sentido que nós esperamos que seja feita justiça. Vamos discutir isso com o nosso comentarista diretamente do campo internacional, falando de fora, da Europa, Alfredo Bessoff. Seja bem-vindo, Alfredo. O que você achou da fala do deputado Zucco? Você acredita que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas deste processo? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, muito legal estar aqui com você e estar com os nossos espectadores. Bom, Paulo, antes de mais nada, está desmoronado, acabou o circo. Não há mais nada, não há mais nenhum fator para sustentar o discurso do golpe. Que história de golpe é esse que nem mesmo a minuta, que nunca existiu, e agora está confirmado tudo aquilo que nós vínhamos falando faz muito tempo, Paulo, de que essa minuta não existe, de que essa minuta não tem como se sustentar, como essa história da minuta, e na hora H, na hora na qual o ministro poderia provar a existência da mesma, ele diz que ela não existe, ou ele se omite da entrega da prova.
A palavra, a conversa do Zuco, ela é muito importante porque ela se ampara, digamos, na esperança de que o Fux tome ciência da gravidade da situação que nós estamos vivendo e ele peça vistas. Não sei, não acredito. Digo sinceramente, Paulo, eu quero me agarrar à esperança de que o ministro irá sim pedir vistas. Mas o indicativo, as diretas do Alexandre de Moraes contra o ministro Fux, praticamente impedindo que ele tome qualquer atitude de motu próprio, me deixam preocupado, porque nós estamos observando que, principalmente depois do domingo, Paulo, o sistema está com muita pressa. O sistema está com muita pressa para terminar com essa farsa que não se sustenta mais. Apesar de que o Supremo tem consciência de que haverá uma ação retaliatória vinda de fora. Então, eu fico nessa posição da dúvida. De um lado, esperando realmente que o Fux ao menos dignifique sua carreira de quem é oriundo da magistratura. De outro lado, a percepção pessoal que eu tenho, Paulo, de que ele não terá coragem de pedir vistas. É algo lamentável? É algo assustador chegarmos ao ponto no qual um ministro da Suprema Corte tem medo de contrariar a vontade e os desígnios de um roteiro pré-elaborado. Eu, sinceramente, fico numa dúvida tremenda. E acredito que essa dúvida é a dúvida da imensa maioria dos brasileiros, que estão pasmos, observando o desnudar de um processo, Paulo. É uma coisa simplesmente assustadora. Lá nos anos 2000, na Ação Penal 470 do Mensalão, a cada novo dia você tinha a apresentação de provas confirmando os fatos. Hoje nós temos um processo ao contrário. A cada novo dia, os fatos vão sendo transformados em pó. Vejamos, a minha aposta é no sentido de que o Fux não pedirá vistas, infelizmente. Alfredo, o ministro relator disse que tem farto material probatório, ou seja, que existe excesso de provas. O que ele está vendo que ninguém mais consegue enxergar? Porque os advogados disseram que não existe provas, eles não tiveram acesso a essas provas que o ministro está dizendo. E ele poderia dizer o que são essas provas. Nós precisamos de provas materiais e não provas baseadas em disse-me-disse. Por quê? Porque todo mundo sabe que um delator ou uma testemunha é a prostituta das provas. Por quê? Porque diz aquilo que o outro quer ouvir. Suponhamos aqui que o delator tivesse uma divergência com o presidente e que quisesse ferrar o presidente. Seria a palavra dele contra a do ex-presidente. Por que a palavra dele tem que ser considerada? E por que, depois de mudar a palavra por mais de 10 vezes, cerca de 11 vezes, a palavra dele ainda tem mais força do que a do réu? Por quê? Moldaram a delação dele até o jeito que acharam que seria conveniente. Mas não apresentaram provas concretas. Para você condenar uma pessoa a mais de 40 anos de prisão, você vai privar o direito de liberdade dessa pessoa com base em conversas abstratas? É demais. É demais. Parece que os caras perderam a mão dessa história e querem condenar porque querem condenar. Veja, estão considerando que a PGR é quem fez a denúncia. Apresentou a denúncia e o ministro acolheu na íntegra, mas estão também desconsiderando o que foi apresentado pelo ex-assessor Eduardo Talhaferro, que apresentou aí sim provas concretas e extremamente intrigantes de que o PGR Paulo Gonet agia a mando do ministro relator. É verdade? É mentira?
Não sabemos, por isso tem que ser investigado. Isso já seria mais que motivo suficiente para um adiamento do processo que está rolando agora. Mas não. Fingem que nada está acontecendo e dizem que o que está aí agora acontecendo é verdadeiro e é justiça. Você concorda com isso, Alfredo? Qual é a sua avaliação deste veredicto? Bom, eu nunca acreditei que venha acontecer qualquer forma de justiça. Eu sempre uso a expressão justiçamento. Na verdade, o que nós estamos observando é um aspecto muito interessante. A convicção pessoal do douto ministro, do ministro relator, ele quer considerar suficiente a convicção pessoal para não ter provas. Se ele tem tantas provas, por que ele não expõe essas provas? Por que ele não escancara? Mostre as provas, é simples. Essa é uma questão que nós temos que abordar com muita sinceridade, com muita seriedade e responsabilidade. Na verdade, depois de tudo que está exposto, de tudo que foi exposto pelo Tagliaferro, o mais correto, o mais justo, o mais honesto seria simplesmente acabar com o processo. Não há mais nenhuma sustentação real para a existência desse processo. A minuta, que é a base da denúncia, não existe. As provas fartas são muito mais, residem muito mais, a materialidade dessas provas está na cabeça do ministro e na necessidade de conduzir não um julgamento, digamos, dentro de parâmetros da lei, mas um julgamento para atender uma necessidade pessoal de condenar o ex-presidente. E sejamos francos, condenar alguém aos 71 anos, com a saúde debilitada decorrente de um atentado que sofreu no dia 6 de setembro de 2018, várias cirurgias, um organismo que fica fragilizado após qualquer intervenção cirúrgica. Na verdade, o que eles querem não é condenar o Bolsonaro a 40 anos. Eles querem uma sentença de condenação à morte. Essa é a verdade. Eles sabem que Bolsonaro, com a saúde fragilizada, não terá como sobreviver há meses dentro de um presídio. Ainda mais que eles querem, na suprema humilhação, colocá-lo num presídio comum. Lembrando que quando o Lula estava lá no SPA de Curitiba, tentaram levá-lo para Tremembé, acho que esse é o nome em São Paulo, e houve uma verdadeira comoção da esquerda que impediu que isso acontecesse. Não está acontecendo um julgamento, está acontecendo um justiçamento com cartas marcadas e um roteiro definido que a manifestação do último domingo, Paulo, serviu apenas para mostrar a necessidade de acelerar todo o processo. Tanto assim que depois do 7 de setembro, o ministro relator pediu, inclusive, para o ministro Zanin, que fosse reservada mais uma data. Ele tem pressa, porque o enredo no qual ele se segura, os argumentos que ele tenta usar, se esvaem, somem no ar e mostram claramente que não há uma busca pela justiça, há uma busca pela vingança contra o Bolsonaro usando os mecanismos da justiça. E isso é muito sério, não apenas em relação ao Bolsonaro, mas aos tempos que virão para todos os brasileiros. Pois é a caneta nas mãos erradas. Isso lembra muito o período de Saddam Hussein lá no Iraque, onde ele quis condenar para dizer que era um julgamento justo, mas ele determinou que aqueles opositores fossem condenados, inclusive à morte. O mesmo aconteceu com Alexei Navalny, na Rússia, principal opositor do regime de Vladimir Putin. Fizeram um julgamento, inventaram histórias, já estava claro ali por todas as provas que ele apresentou, não interessava, queriam condená-lo, condenaram, deixaram 3 anos na cadeia com o intuito de matá-lo lá dentro, e assim o fizeram. Colocaram numa prisão agrícola de trabalhos forçados
e ele foi morto dentro da prisão. Você agora há pouco acabou de mencionar que o Bolsonaro é um homem de 70 anos. Lula não foi inocentado, ele foi descondenado e o processo deveria começar de novo, mas consideraram que era um homem com mais de 70 anos que não poderia ser condenado e, por isso, abriram mão do julgamento e ele, assim, pôde voltar à prisão. Era um homem de mais de 70 anos, agora ele vai fazer 80. Não se cabe a mesma coisa agora com Bolsonaro, que é um homem de mais de 70 anos e ainda está com saúde fragilizada, porque agora falam em colocá-lo na prisão, na Papuda, que é um presídio de segurança em Brasília, máxima em Brasília. Vão colocá-lo na Papuda. E aí entra o terceiro ponto. Se Bolsonaro perde a vida dentro da prisão, se é que alguém está pensando nisso, sabendo que ele não vai aguentar e vai ficar preso por pouco tempo e assim perder a sua vida, vai ser um outro tremendo tiro no pé, porque o que vimos nesse 7 de setembro em todo o Brasil já demonstra o que vai acontecer. Se acham que o povo vai esquecer de tudo isso, não vai. E pior ainda, o que vier depois de Bolsonaro será muito, mas muito mais forte e perigoso que ele. Terão que acabar com toda a linhagem e isso não vão conseguir. Qualquer um que vier com o nome de Bolsonaro vai vir de novo gigantescamente mais forte do que o original Jair Messias Bolsonaro. Mas não acreditamos que isso vá acontecer. Não acreditamos que o ministro, ou melhor, que os magistrados irão colocar o ex-presidente no presídio, na Papuda, e assim prejudicar com a saúde dele. Pelo que está sendo dito, pelo que estamos vendo e vamos mostrar daqui a pouco, melhor seria que protegessem Bolsonaro, até mesmo de uma simples gripe, que não caia uma gotinha de chuva, de água fria sobre a cabeça dele. Porque o que acontecer com ele será de responsabilidade de todos esses que estão julgando agora, sem provas, um homem inocente. Alfredo, eu tenho um recado aqui muito importante, eu tenho que dar esse recado, ele é muito legal. Nós estamos aqui na campanha do Ajude o Canal essa semana com R$ 14,90 e em troca você vai levar para casa esse livro aí maravilhoso de receitas do mundo. Nessa primeira edição nós trazemos aí receitas da culinária indiana, é um livro fantástico baseado numa dieta vegetariana, mas que não é sempre assim, tá? As pessoas que adquirirem o livro, obviamente, durante ali na composição da receita, pode escolher se vão usar um ingrediente vegetariano ou se vão usar carne. Olha que maravilha. Seja lá o que for que você decidir cozinhar usando essas receitas, são mais de 70 receitas maravilhosas, eu tenho certeza que você vai amar o resultado. Para você adquirir, contribuir com o nosso canal nessa nossa campanha de R$ 14,90, você acessa o site que está aparecendo aí, editora ncg.com.br, faça sua contribuição para nos manter aqui sempre ativos e crescendo, trazendo a verdade para você e, em troca, o nosso presente para você, Receitas do Mundo. Você só consegue isso através desse site, tá? E do QR Code ali do lado. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Obrigado. E vamos em frente. O senador Flávio Bolsonaro apresentou à imprensa, na tarde de hoje, terça-feira, uma denúncia muito grave, gravíssima. São documentos que provam que o ministro sancionado Alexandre de Moraes manipulou um processo eleitoral. Segundo o senador, os peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti atestaram a veracidade da denúncia apresentada por Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do ministro. Talhaferro acusa Moraes de fraudar relatórios para justificar uma operação contra empresários bolsonaristas em 2022, aquela que acabou aí prejudicando bastante o dono da Havan, Luciano Hang. Lembra disso? Isso só, por si só, já anularia o processo que está acontecendo, que está correndo neste momento no Supremo. A perícia apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro confirma que a sentença dada por Moraes foi redigida 6 dias depois da sentença ser dada.
Ou seja, o ministro teria escrito uma sentença com data retroativa, indicando um suposto sistema de fraude. O senador Flávio Bolsonaro disse que vai solicitar a abertura de uma investigação e pedir a suspensão imediata do julgamento até que esse inquérito seja concluído. Veja. A perícia, um parecer técnico, está aqui, um parecer técnico, exame documentoscópico digital. Quem solicitou foi o jornalista com coragem, David Agato, e foi feito por 2 renomados peritos, Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti. O que diz essa perícia? Confirma que a sentença dada por Alexandre de Moraes foi redigida após, 6 dias após a sentença ter sido dada, com data retroativa, portanto. A sentença foi produzida 6 dias depois e lançada como se tivesse sido feita no dia que ele tomou a decisão. E o mais interessante, como eu disse, que não é uma perícia feita sobre o documento fornecido por Tagliaferro. Foi feita com base no próprio documento do Supremo Tribunal Federal, que é público. Foi extraído da página do STF. De lá extrai-se um documento que é a sentença de Alexandre de Moraes e a perícia comprova, pelos metadados do documento do Word, que é como foi feita essa sentença, que ela foi criada e modificada no mesmo dia, 6 dias após a sentença. Eu vou só ler aqui um pequeno trecho da conclusão dessa perícia, que é um escândalo isso daqui. Eu entendo porque muitos da imprensa ficaram preocupados de publicar essa denúncia que estava na mão de alguns já. Conclusão da perícia. Os peritos examinaram o documento questionado, chegando à conclusão de que o documento foi antedatado. A data declarada, 19 de agosto de 2022, que é a data onde ele deu a ordem para a realização da operação sobre o grupo de empresários, diverge da data técnica de compilação, ou seja, de concepção, de nascimento desse documento, que foi em 29 de agosto de 2022. E não apresenta assinatura digital, porque quem faz esse documento é o delegado chamado Fábio Schor, e que ele não assina digitalmente, sem validade nenhuma legal a assinatura dele, e conclui aqui o parecer. Não apresenta assinatura digital, apenas um transplante de assinaturas, não sendo possível lhe atribuir a autoria inequívoca. Um parecer técnico que nem precisava, né? Vocês vão se lembrar daquela operação spoofing, que foi deflagrada em função da então Vaza Jato, em que as provas que foram extraídas ilegalmente de alguns celulares foram validadas juridicamente na sequência para poder colocar o Lula aonde ele está hoje. Portanto, nem precisava de perícia, mas nós estamos tendo cuidado de fazer essa perícia. O que vai ser feito a partir de agora? Nós vamos oficiar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal para que tomem ciência dessa grave denúncia de uma fraude processual feita por um membro do Supremo Tribunal Federal, solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento que está em andamento até que essa investigação seja concluída pelo bem da democracia. Alfredo Bessoff, isso é um escândalo. Ninguém pode ignorar isso aí. Isso foi extraído do próprio site do Supremo Tribunal Federal. Não é uma conspiração. Não há quem diga que isso é uma conspiração. Então isso, no mínimo, merece atenção. Tem que separar o que está acontecendo e investigar a veracidade dessa prova. Os ministros do Supremo, como magistrados da mais alta corte do país, não podem ignorar o que está sendo apresentado agora. É obrigação deles, diante da gravidade de todo esse processo, olhar para o que está sendo apresentado. Se chegarem à conclusão de que isso é um documento falso, que se prove que aquilo é falso. Mas o julgamento que está acontecendo hoje no STF não pode continuar do jeito que está depois disso.
depois da apresentação e denúncia do senador Flávio Bolsonaro. O que você acha, Fredo? Bom, na medida, Paulo, que verdadeiramente o ministro relator não consegue apresentar a única prova que ele teria, que seria a minuta do golpe, agora surgem provas e mais provas mostrando claramente que tudo é uma grande armação e que, portanto, não tem como, não existe modo de manutenção desse circo. Porque esse julgamento, ele é claramente uma montagem circense, uma ópera bufa de péssima qualidade, com péssimos atores, muitas vezes parecendo atuar num jogral onde cada um sabe a hora da sua fala e o que deve falar, inclusive colocando nas explicações, e quem foi um pouco de ator sabe, hora de dar uma risada, ha, 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 essas coisas. Não existe sustentação, não existe nenhum fato que mantenha essa narrativa de pé. É preciso muito mais, na minha opinião, Paulo, do que parar esse julgamento, é preciso anular tudo. É preciso anular, porque o que nós estamos observando é simplesmente uma farsa sendo exposta claramente para a sociedade, uma farsa desmascarada, uma farsa que não sobrevive. E aí nós temos as denúncias que vão se avolumando, que vão se acumulando, e são muito mais do que evidências, não são mais evidências sobre a fragilidade da acusação, são provas que comprovam verdadeiramente que a acusação é uma farsa. Mas o sistema precisa manter esse julgamento. O sistema precisa que os doutos ministros, os magistrados, travestidos da condição de atores, cumpram o seu papel, como se eles soubessem que eles estão ali para cumprir um papel, independente de tudo que venha de provas negando o que eles usam como base de sustentação para uma condenação já definida. Observem que não há nenhum fato novo desde o surgimento apontando para a existência de qualquer evidência que vá além da vontade do ministro relator e da mídia em condenar Bolsonaro. Mas, meus amigos, de repente a vontade pessoal se sobrepõe à realidade? Nós temos de um lado a vontade da mídia, a vontade de setores do governo, a vontade de setores do Poder Judiciário querendo a condenação. Mas vontade é prova, Paulo? Essa é uma inovação, uma contribuição, uma má contribuição do Brasil para a história do Judiciário Mundial. Nunca se soube que vontade é prova. Agora já se sabe. Olha, tem mais uma coisa aqui. O ministro Flávio Dino, disse que crimes contra o Estado Democrático de Direito não são passíveis de anistia. Ele já está indicando o seguinte, que se depender dele, não vai ter anistia. Ele disse o seguinte, abre aspas, crime inafiançável e imprescritível as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Fecha aspas. Aonde que houve uma movimentação de grupo armado ali? Armado com o quê? Com um pedaço de pau pendurado de algodão doce? Milhos de pipoca que estouravam ali de vendedores que queriam levar para casa um pouco de dinheiro no fim do dia? Vendedor de água, na hora de abrir a tampa da garrafa de água com gás, fazer aquele barulhinho, tsh. Isso tudo é arma? São essas armas que estão indicando? Disseram que com certeza havia ali policiais à paisana e esses policiais, com toda certeza, estariam armados. Veja, estão trabalhando com suposições. Suposições imaginárias. Podiam dizer que havia ali um dinossauro, um tiranossauro rex. É a mesma coisa. Poderiam dizer ali que tinha ali, de repente, um homem de trás do Ministério da Justiça com uma bazuca
armada e apontando para o Supremo Tribunal Federal? Podiam ter dito isso? Porque se é no campo da imaginação farta, dizer que tinham policiais à paisana armados, poderiam ter dito isso também. E isso é prova para se condenar uma pessoa a mais de 40 anos de prisão? Faça-me o favor. Só aquele que não quer ver, que realmente não enxerga a realidade que está à sua frente. Alfredo, só um minutinho aqui que temos o recado de nosso apoiador e vamos voltar falando o que a Casa Branca disse a respeito disso. Os caras estão brincando com fogo, vão se queimar. Espera aí um minutinho só e a gente já volta. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, que alegria aqui mais uma vez para falarmos dessa vez desse produto fantástico que está sendo uma revolução na área da saúde, gente. Principalmente na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde intestinal. Presta atenção nesse produto, que ele é o produto do século. Cogumelo Juba de Leão, mais conhecido como cogumelo Yamabushitake na Ásia. Ele é um cogumelo exótico, é um cogumelo ansiolítico, é um cogumelo anticâncer e é um cogumelo que regenera as células cerebrais, melhora a comunicação neural, regenera as células nervosas, antidiabético, baixa as gorduras no sangue, protege os neurônios e a função cognitiva, melhora toda a nossa função cerebral e ele ajuda na comunicação dos neurônios. Então, para quem tem esquecimento, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, esse produto é excelente. E a gente sempre fala também do fator principal, a ansiedade. Quem hoje não é ansioso? Quem hoje não chega em casa com aquele cansaço mental terrível? Principalmente você que é médico, advogado, você que trabalha no escritório, você que trabalha com pressão, você que tem equipe, você que trabalha com uma alta demanda mental. É muito difícil o dia a dia. É por isso que esse produto ele é consumido há milhares de anos. Os monges, por exemplo, quando iam se concentrar, fazer meditação, eles usam esse produto, eles consomem o cogumelo puro para melhorar a concentração, para ter uma melhor conexão. E isso é comprovado. O cogumelo Juba de Leão, ele é um excelente produto para quem tem ansiedade, para quem tem perda de foco, para quem tem problemas de memorização. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele é um produto que não é só para idosos. Ele é um produto para todas as idades, inclusive para crianças. Hoje muitas crianças sofrem com autismo, com TDAH, e esse produto ele é excelente porque ele também ajuda a função nervosa, a coordenação motora, a facilidade do aprendizado infantil. Então é muito importante as crianças utilizarem esse produto. Fora que o cogumelo Juba de Leão, ele é rico em vitaminas
vitaminas. É um produto maravilhoso. Então, gente, você que sofre com ansiedade, você que tem uma alta demanda mental, trabalha com resultados, trabalha com meta, trabalha com equipe, você que precisa realmente deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, conseguir descansar a sua mente. O cogumelo Juba de Leão é o produto certo para cuidar da sua saúde cerebral, da sua saúde psicológica e também da saúde intestinal. Para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem problemas de queimação, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque olha, estamos numa promoção imperdível. Para os 100 primeiros telespectadores que ligarem, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 5520 0800 591 5520. A ligação é gratuita. Tem o QR Code também que você pode ser atendido direto pelo WhatsApp. O número também, se você salvar, é o WhatsApp. Um especialista vai te atender. E o melhor de tudo é que o resultado é muito rápido. E o produto, ele é em pó. Basta você tomar um scoop por dia. Ele tem sabor de limão siciliano. E é uma delícia. Então você ligando agora, garanta já o seu cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. Pagamento só para o mês de setembro. Ligue 0800 591 5520, Paulo. Agora a giripoca vai piar de novo e mais alto. Quer ver só? Em uma coletiva na Casa Branca, o jornalista e escritor Michael Shellenberger trouxe o Brasil para o centro do debate internacional outra vez ao questionar a censura no país e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E a resposta da administração Trump foi imediata e direta. Os Estados Unidos prometem, veja, prometem, em tom de compromisso, adotar ações significativas em defesa da liberdade de expressão, tratando o caso brasileiro como prioridade global. Anote isso, prioridade global. Entre as medidas anunciadas estão sanções mais severas, tarifas e possíveis restrições a autoridades ligadas ao processo, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, apontado por Trump e seus aliados como símbolo de abuso de autoridade. A postura da Casa Branca mostra que o conflito interno brasileiro ultrapassou fronteiras e se tornou tema de geopolítica. Para Trump, o que acontece no Brasil hoje é mais do que uma disputa jurídica. É um teste de resistência da democracia diante de um judiciário que, na visão dele, extrapola seus limites e sufoca adversários políticos. Com isso, Washington pretende usar o seu peso econômico e diplomático para pressionar Brasília, reforçando a narrativa de perseguição contra Bolsonaro e elevando a pauta da liberdade de expressão ao status de bandeira global. De outro lado, o governo Lula reage reivindicando soberania e denunciando intervenção estrangeira, enquanto o STF tenta se blindar diante das críticas externas. O embate, porém, já escancarou uma realidade mas bem incômoda mesmo. O julgamento de Bolsonaro, antes tratado como uma questão estritamente doméstica, agora virou parte de um tabuleiro internacional com impacto direto na economia, na política externa e no futuro das instituições brasileiras. Alfredo Bessoff, eu quero saber o seguinte. São duas coisas, exatamente o que está acontecendo na Venezuela. Você acha que o presidente Trump, a administração Trump como um todo, mobiliza todo aquele aparato militar, todo aquele aparato bélico para chegar na Venezuela, furar uma canoinha e voltar para casa? Claro que não. A mesma coisa é agora. Você acha que depois de tudo que ele fez, mandar cartinha assinada, pressionar, fazer a Magnitsky em cima do magistrado da Suprema Corte, depois de tudo isso,
Os caras condenando o Bolsonaro, você acha que Trump vai simplesmente virar as costas e deixar o brasileiro para lá? Fingir que nada aconteceu, que tudo aquilo que ele fez foi para a lata do lixo? Você acha que isso vai acontecer, Alfredo? Claro que não, até porque o que está em jogo, Paulo, é a própria imagem dos Estados Unidos. Imagina os Estados Unidos falando, de repente não faz nada, as pessoas vão dizer, os Estados Unidos estão blefando, os Estados Unidos não são de nada. Nós podemos fazer o que bem quisermos com eles, que eles não vão reagir, eles não irão se manifestar, eles ficam ali latindo, parecendo aqueles guaipequinhas que quando o portão está fechado, late, quando abre o portão, corre lá para os fundos da casa, ou vai lamber os pés e as pernas de quem está invadindo a sua casa. Na verdade, o que nós temos que observar é que no caso da Venezuela, faz muito tempo que os venezuelanos, através dos seus grupos criminosos, seus cartéis de narcotráfico e suas ações de infiltração, como bem o Pólio Carvajal já colocou, eles já estão atuando dentro dos Estados Unidos e fizeram essa invasão silenciosa. Claro que os Estados Unidos não mandaram uma força naval sem precedentes para o Caribe apenas para um passeio, para que os mariners pudessem se deliciar com alguns banhos ao mar. Claro que não, Paulo. Eu penso que isso aí é muito mais uma tática de pressão psicológica, de ficar fustigando, até ver o momento no qual o próprio sistema terá de expelir o Maduro. Observem, o sistema da esquerda latino-americana está sabendo que precisa se livrar do Maduro se quiser salvar os seus outros territórios, as suas outras áreas de influência. Isso, para mim, fica muito claro. No caso do Brasil, o presidente Trump, ele não tem o direito de ficar blefando, ele sabe disso. E ele sabe também que não está blefando. A questão toda é entender que a ação do governo Trump contra o Brasil, ela é econômica pelos seus impactos, mas ela tem uma origem política. E na medida em que houver um aprofundamento do vamos pagar para ver por parte do sistema no Brasil, claro que os Estados Unidos irão reagir. Talvez muito além da questão das tarifas de 50%, que na verdade são só tarifas de 40%, porque 10% já eram tarifas base para o mundo todo. Então, o Trump está numa situação muito tranquila, ele pode esperar. Talvez nós, brasileiros, estejamos numa situação muito mais angustiada, porque nós não podemos esperar. Mas o Trump pode esperar para ver quais os próximos erros que o sistema irá cometer no Brasil. E me parece que o sistema caminha alegre, feliz e cantando para a prancha de um navio de piratas. Eles estão indo para a ponta da prancha, Paulo. E você sabe que quando alguém está numa ponta da prancha, ele não se joga apenas quando sentir a estocada do aço, mas ele pode também cair, perder o equilíbrio, quando essa prancha balançar demais. Então, meus amigos, não tenhamos pressa, tenhamos a compreensão de que as ações são irreversíveis. A questão da Magnitsky para com o ministro Alexandre de Moraes, ela já é uma ação irreversível. O ministro não irá readquirir a plenitude dos seus direitos. E isso, na minha opinião, acabará acontecendo com outros ministros no decorrer do processo e do andamento do julgamento. Isso agora tem tudo para ser acelerado, né? A primeira Magnitsky, sim, ela é mais complicada porque tem que passar por uma série de outros setores da administração Trump. Agora as outras não, porque as outras são já secundárias. Elas já são uma reflexão, um desdobramento dessa primeira. Ou seja, aquelas pessoas que estão em volta do ministro passam a ser contaminadas também. E todo mundo já sabe, como o governo americano já tem dito, né, já tem sido espalhado por várias fontes, de que a Fundação Lex, atribuída ao ministro já sancionado, entrou nessa lista. Com o voto
do ministro hoje pela condenação. Agora é só esperar os desdobramentos, né? Os desdobramentos. Uma outra informação bem curiosa também, Alfredo, é de que, né, o chefe do Pentágono, que agora vai se chamar Departamento da Guerra, né, o Peter Hegseth, disse, já a liberação para fazer o que quiser com relação à Venezuela, né? E orientado, né, pelos generais, né, do Pentágono, os generais e almirantes que estão a cargo dessa missão na costa da Venezuela, eles estão apenas concluindo, já tem todo o planejamento já de captura de Maduro, todo mundo pronto ali. Uma coisa, só esperando o sinalzinho ali para entrar e resolver o problema. Uma coisa já é certa, né? Maduro já perdeu por completo o controle das águas ali territoriais. Já não tem mais controle nenhum sobre aquelas águas. Qualquer barco que ele colocar ali com aproximação dentro daquela margem que os americanos traçaram, será afundado. Qualquer aeronave que sobrevoar a região será abatida. Então as coisas estão caminhando. E com toda certeza haverá uma repercussão muito grande e é uma bobagem gigantesca os ministros, os magistrados acharem que depois conseguem reverter isso com a ajuda do Itamaraty. O governo brasileiro não tem nada para pressionar o governo americano a mudar de ideia. Não tem nada. Sejamos francos. Então, isso é a prova de que a coisa vai ficar feia mesmo. Mas, né, tem aqueles brasileiros que parece que tomam água suja, né, água contaminada, como, por exemplo, o Dória, Jorge Dória, né, que disse que, nem lembro mais se o primeiro nome dele é esse, João Dória, né, disse que o governo brasileiro tem que ir lá nos Estados Unidos e negociar com conversa fiada, aquela coisa mole, né, negociar o fim das tarifas, né, sobre o Brasil. Pô, já foram para lá, né, senadores, deputados, já foram para lá empresários, né, da Faria Lima, ali de São Paulo, e agora o cara ainda está falando isso. Ou seja, o governo americano já deixou claro que o problema não é comercial, o problema é político. E os caras ainda estão falando nisso. Daqui a pouco eles terão os vistos também cancelados. Não venham. Porque não queremos saber dessa conversa. Não, mas nós vamos aí, vamos negociar aqui comercial. Não é comercial. É político. Resolvam essa questão vocês aí primeiro politicamente, lá no Congresso Nacional, lá no Palácio do Planalto e lá no Supremo Tribunal Federal. Aí sim, nós vamos andar com o que vocês querem. Mas antes disso, não. Então fica complicado, né, Alfredo? Mas vamos em frente. Vamos em frente. Imagens, falar agora um pouco do internacional, de câmeras de segurança registraram o momento em que um ataque israelense atingiu um prédio em Doha, no Catar, em uma ofensiva direcionada a líderes do Hamas. A data e a localização das imagens foram verificadas, com base em gravações feitas após o ataque, identificadas ali como sendo verdadeiras. O material mostra a mesma rua, carros, árvores e danos ao prédio atingido. A data exibida na tela está correta, mas o código de tempo está incorreto. O ataque ampliou as ações militares de Israel, que já se espalhavam pelo Oriente Médio, passando a incluir o Estado Árabe do Golfo, onde o grupo islamista palestino mantém há muito tempo sua base política. O Catar, que atuou como mediador ao lado do Egito nas negociações por um cessar-fogo na guerra em Gaza, conflito que já dura quase 2 anos, condenou a ofensiva como covarde e a classificou como uma flagrante violação do direito internacional. O ataque aconteceu pouco depois de o braço armado do Hamas, as brigadas Al-Qassam, assumir a responsabilidade por um tiroteio que matou 6 pessoas em um ponto de ônibus nos arredores de Jerusalém, nesta segunda-feira, 8 de setembro. A ofensiva deve representar um golpe sério, se não fatal, nos esforços para alcançar um cessar-fogo, especialmente porque as negociações frequentemente aconteceram no Catar,
país árabe do Golfo. Alfredo, é o seguinte, o Catar entra com essa história aí de vamos mediar a paz, mas estava ali escondendo o pessoal do Hamas. É difícil de confiar nessa turma, hein? O Catar é o centro nervoso de apoio, centro financeiro de apoio ao crime, ao terrorismo, tanto do Hamas, quanto do Hezbollah, quanto dos Houthis. O Catar joga um jogo muito complexo, uma dubiedade. É amigo dos Estados Unidos, porque precisa também da proteção dos Estados Unidos, mas é também muito amigo do Irã. O Catar, na verdade, é um depósito de criminosos, de terroristas. E o ataque de hoje das IDF revelam claramente, IDF porque é Forças de Defesa de Israel, revela claramente, Paulo, que não existe local inalcançável, não existe esconderijo seguro para os inimigos de Israel. E é preciso que isso fique bem claro e sublinhado. Sabe qual é a sorte do Lula dentro desse contexto? É a irrelevância dele. Um dia eu perguntei para um amigo meu, judeu, se o Lula poderia ser, eventualmente no futuro, alguma coisa do Mossad ou outros grupos. Ele riu para mim, Alfredo, o Lula é tão irrelevante que não vale a pena desperdiçar tempo com qualquer ação contra ele. Esse é o contexto do Brasil no cenário mundial. Então, há uma condenação, entre aspas, mundial contra a ação de Israel. Não se sabe agora como ficará a situação daqueles que ainda são reféns nas mãos do grupo terrorista Hamas, se eles serão executados ou não, mas a verdade é que nós precisamos ter claro que não existe confiança em relação a isso que está acontecendo. Alfredo, um breaking news seríssimo. Nós falamos que isso poderia acontecer. Você vai ver agora. É muito sério isso que eu vou dizer agora. Sério demais. Após citação ao Brasil, da tarde desta terça-feira, aonde disseram que os Estados Unidos iriam tomar providências sérias contra aqueles do STF que condenassem Bolsonaro, agora veio uma nota publicada, inclusive, pelo o portal Metrópolis. Está dizendo o seguinte, que após citação ao Brasil, Estados Unidos, preste bem atenção, dizem que podem usar poderio militar para garantir liberdade de expressão. Oh boy! Liberdade de expressão essa que o presidente Lula disse que vai vetar, né? Porque vai regular as mídias sociais, a internet. Isso é entendido pelos Estados Unidos como uma supressão das liberdades de expressão. E eles poderão usar o poderio militar. Só um anfíbio daquele que está ali na costa da Venezuela pode acabar com tudo que está aqui. Um anfíbio, um submarinozinho daquele nuclear. Nós falamos disso. Vai pedir ajuda a quem, Alfredo? A quem? A ONU? Papo furado. Vai pedir ajuda à China? China já, pimba, abriu gás. A Rússia? Então aquela história, o cara tá botando o porrete em cima da mesa. Basta olhar o tamanho do porrete que vai entender o tamanho da pancada, o tamanho da porrada. O Brasil tem condições de lutar contra isso? Você vai numa Olimpíada, uma luta qualquer, você vai pegar ali um faixa preta de judô com mais de 130 quilos e botar ele para lutar com um cara de 30 quilos? Você acha que vai se repetir nesse caso aqui a história de Davi e Golias? O Davi e Golias aqui está invertido nesse processo. Uau, isso é muito sério, Alfredo. Sério para as autoridades brasileiras
que devem prestar muita atenção no caminho que estão percorrendo. Alfredo, suas considerações. Olha, Paulo, eu fiquei escutando, ao longo do tempo, nós já trabalhamos juntos aqui no Mundial Telenotícias mais de um ano, né? Então eu já sei, basicamente, quando um assunto é realmente impactante para você, e logo você que é um jornalista experimentado em muitas línguas, digamos assim. O que nós estamos observando é que o Lula e o governo brasileiro, o sistema de um modo geral, continuam esquecendo aquele ensinamento dos nossos pais. Quem brinca com fogo faz xixi na cama. Olha, eu penso claramente nisso, o meu caríssimo Paulo. Eles foram provocando, eles foram, naquela expressão, inticando. E você usou uma expressão que eu gosto muito, que é a giripoca pia. Você sabe por qual razão se usa a expressão? É porque giripoca é um peixe que, quando vai à tona para respirar, ela pia. Ela solta uma espécie de um grunhidozinho. Então, quando a giripoca pia, é quando ela vai tomar ar. E as pessoas precisam entender o contexto disso. Vai chegar um momento em que essas pessoas não terão mais ar para respirar, não terão mais espaço para fugir. Sobre esse contingente que está aqui nas cercanias do Brasil, se juntar a marinha de toda a América Latina e de boa parte da Europa, não consegue se contrapor a esse destacamento que está nas costas da Venezuela. Que fique claro. A liberdade de expressão, agora quero só para encerrar, Paulo, a liberdade de expressão precisa sim ser defendida com unhas, balas e dentes. Entendedores entenderão. Fazer o quê? Essa é uma realidade. Fazer o quê? Alfredo, olha, esse recadozinho aqui rapidinho, né, bem interessante, hoje eu faço aqui com a sua participação, né, eu sei que nós temos que mandar um desse aqui para você vai gostar e você vai fazer um tremendo comercial sobre isso aqui, né, você disse que está fazendo um ano, daqui a pouco, né, de Mundial Telenotícias, e você vai ganhar um desse de presente. Esse aqui é o melhor perfume, com toda certeza, que você vai usar em toda a sua vida, e que você já tenha usado em toda a sua vida. Esse aqui é o melhor. Eu gosto muito dele, não é porque ele simplesmente está aqui ajudando o nosso canal, é porque realmente é bom, o produto é nobre. E aquele que adquirir vai descobrir isso, e a oportunidade está maravilhosa, a oportunidade é agora. Uma noite em Sevilha, você só consegue acessando o site aí, etielojavirtual.com, ok? Entre lá, tenha todas as informações que você precisar, esclareça as suas dúvidas. Se tiver mais alguma dúvida, é contato@etielojavirtual.com. Mande a sua dúvida que a turma vai responder e é bem rapidinho, tá bom? Ele é muito bom e dura bastante. A fragrância é sensacional. etielojavirtual.com e peça o seu Uma Noite em Sevilha. Alfredo, chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação e a gente tem que correr porque senão não dá tempo de colocar no ar. Então, tchau para vocês. Tchau. Amanhã ao meio-dia, pessoal. Meio-dia de pé trancado, ao vivo e a cores com o Carlos, o Paulo, esse peão que vos fala e todos vocês sempre juntos conosco. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, um beijão forte, tchau. E ficamos por aqui, então amanhã ao meio-dia a gente se vê. Um forte abraço e até lá.